Essa foto maravilhosa aí Essa foto do Lula com o Flávio Dino. Essa foto ela foi feita no ano de 1989. Na época, o Flávio Dino era presidente da União da Juventude Socialista do Maranhão, lá em 1989. Na época, o Flávio Dino era filiado ao PT. Ele era da UJS. Ele se filiou com 18 anos ao PT em 1987. Ele ficou 15 anos no PT. Depois ele se filiou ao PCdoB. Agora você pode perguntar, por que ele se filiou ao PCdoB? Não, primeiro por uma afinidade filosófica com o PCdoB, né? E assim, Briguet, o Flávio Dino é um admirador do Mao Tse Tung, o Flávio Dino é um admirador do Lenin, né? Cita textos do Mao Tse Tung. Sim, sempre, é verdade, né? bem lembrado. Então, por isso que ele foi para o PCdoB, que é o PCdoB é um partido que defende o maoísmo, né? Representa o maoísmo no Brasil. Dentro dos Mas tem uma razão das divisões também. da esquerda aí, né? Tem uma razão política também. Para se tornar governador do Maranhão, ele teve que enfrentar o clã do Sarney. E o clã do Sarney, à época, estava aliado ao PT. Entendeu? Então, acho que ele foi para o PCdoB. É a análise que eu faço, né? Ele foi para o PCdoB para marcar essa posição aí, né, contrária ao clã do Sarney. Ele teve que enfrentar o clã do Sarney. Para ganhar espaço eleitoral, né? Porque aí dentro do PT não ia... Aí ele ganhou o governo do Maranhão. Ainda ele era do PCdoB quando ele foi eleito, né? Eu acho que foi o primeiro estado do Brasil a ter um governador do PCdoB, se eu não me engano. Sim, né? foi o primeiro estado do Brasil. É bom lembrar também que é o estado mais pobre, mais violento e com maior número de analfabetos do Brasil. Sim, é o campeão nesses três itens, nessas três modalidades. Pobreza, analfabetismo, violência, assassinato e miséria. O Maranhão tem é o estado que mais tem cidades no ranking das cidades mais miseráveis do Brasil. Cara, o Maranhão é um Congo, né? E exato, é um Congo no Brasil, e me faz lembrar aquele livro, aquela fantástica novela do Joseph Conrad, né? Que celebrizou a frase o horror, Coração das Trevas. Coração das Trevas. Então é mais ou menos isso que a gente vê no Maranhão ali. E aí você pode me dizer, então, mas isso foi uma herança que o Flávio Dino recebeu. Só que ele entregou o Estado ainda pior, entendeu? Entregou o Estado miserável, um Estado violento e um Estado analfabeto. Aliás, ontem... É incrível, né? Porque o Maranhão tem ótimos escritores, né? Tem o Josué Montelo, Ferreira Goulart, o Nauro Machado. Eu não ia falar Sarney, né? Nauro Machado. Tem grandes escritores maranhenses, Gonçalves Dias, era poeta, era maranhense. O Ronald Robinson é do Maranhão. O nosso querido Ronald Robinson, o maior especialista na obra do Olavo de Carvalho, né? Escreveu o grande ensaio Conhecimento por Presença sobre a obra do Olavo de Carvalho, é lá do Maranhão. É um estado governado aí que foi governado aí durante longos 8 anos pelo Flávio Dino. Aliás, tem uma matéria no BSM, acho que ela está aberta para não assinantes. Uhum. Eu li essa matéria, li um trecho dela aqui na quarta-feira. A matéria, se eu não me engano, é do Juan também, do Juan Soletti, o mesmo autor dessa matéria aqui, que ele enumerou, né, esses índices do Maranhão, enumerou todos os... Né, assim, tá tudo lá, tá aberta para não assinantes, você precisa assinar o BSM. Mas essa daí a gente deu uma colher de chá. Essa daí a gente deu uma colher de chá para você conhecer o Maranhão. Saber que, assim, quem é o Flávio Dino? Acima de tudo, o Silvio Grimaldo até comentou no seu Instagram e aqui também no Conexão KGB. Acima de tudo, vamos falar de qualquer... Vamos deixar outros adjetivos de lado. Vamos nos ater a apenas um adjetivo para definir o Flávio Dino. Incapaz. Ele foi incapaz de melhorar a situação do Maranhão,
de entregar um pouco mais de dignidade para o povo maranhense, esse povo tão sofrido, né? E é o ministro comunista do... Pois é, aliás, a matéria... Então, todo mundo fala, né, que nós somos chapéu de alumínio, porque nós vemos comunistas... Mas olha aqui, a matéria né? está citando aqui literalmente a fala do Lula. Uhum. Né? A matéria diz aqui pra gente que o Lula disse estar feliz por colocar aspas para a fala do Lula. O primeiro-ministro comunista. Sim. Né? Ele falou isso em público. Essa aspas aqui é da fala dele. Eu assisti ao vídeo. Né? Tem o vídeo? Tem o vídeo, por favor. Beleza. 30 segundos então, ali para baixar o vídeo. A gente vai colocar o vídeo para você... eu vou dar o contexto aqui do vídeo, enquanto ele coloca ali. A fala desse vídeo ela foi proferida num discurso na quinta-feira, ontem, dia 14, durante o evento da 4ª Conferência Nacional da Juventude, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Tá? Aconteceu lá. A quarta, dia 13, né, no dia anterior, foi aniversário do ministro Alexandre de Moraes e do AI-5. Sim. Foi um dia duro para muita gente, né? O plenário no Senado aprovou a indicação do senador licenciado e atual ministro da Justiça para o cargo de ministro do STF. Lembrando aí que foi uma votação de 47 a 31, com 2 abstenções. E o Lula fala, né? Vocês sabem como estou feliz hoje. Isso aí a gente... Vai aparecer aí no vídeo. Vai aparecer no vídeo. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Então, um companheiro da qualidade de Flávio Dino, né? Agora, o que me chamou mais atenção foi o seguinte. Sabe assim, tem veículo de mídia que parece que gosta de fazer o papel do corno, né? Sim. Aquele cara que você vai ali, mostra a foto, né, da mulher do cara entrando no motel. Sim. E ela fala assim, não, rapaz, isso aí ela devia estar dando informação para alguém que estava perdido na rua. Sim. Foi ali mostrar para o rapaz onde é que era. Porque... Ele pega a amante, ele pega a mulher com a amante na sala e o que ele faz? Ele troca o sofá. Entendeu? A culpa é desse sofá aí. A culpa é do sofá. Então é mais ou menos assim que a mídia brasileira se comporta. Porque eu li hoje, acho que foi a Folha de São Paulo, sim, falando que Lula brinca, chamando... Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, né? Também deve ser uma brincadeira que o regime do Lula está aplicando os 10 itens, as 10 medidas que o Marx e o Engels estabelecem lá no Manifesto Comunista de 1848. Eles estão cumprindo as 10 medidas. Primeira, abolição da posse privada no campo, imposto fortemente progressivo, abolição do direito de herança, centralização do crédito nas mãos do Estado, centralização dos transportes, todos os itens, né? Monopólio da educação, tudo isso o governo está aplicando, né, rigorosamente, minuciosamente a receita do Manifesto Comunista lá de 1848. Eles estão aplicando isso minuciosamente. E também deve ser uma brincadeira. Imagino que claro seja uma brincadeira. Está só brincando. Eles estão brincando. Então o sujeito vai ser conduzido por um campo de reeducação, daqui a pouco, vai estar dizendo isso, não, mas é tudo brincadeira, é tudo, né, isso é tudo força de expressão. O comunismo acabou, minha gente. O comunismo acabou, o Muro de Berlim acabou. Vocês ficam encontrando comunistas debaixo da cama. Agora o comunista está lá, sentado na sua poltrona inclusiva, no STF, e já estabeleceu como prioridade a regulação das redes sociais. Acho que essa é a grande missão do Dino, né? Ele vai entrar lá para fazerem isso, né? E como
sempre lembro quando eu faço, enfim, eu já fiz um programa, um show do Brás, tá? Que é um programa exclusivo aqui para quem é assinante. Se você está vendo a gente aí pelas outras plataformas, tem uma série de outros programas aqui que são exclusivos para os assinantes. Lá tem um programa meu, qual eu comento, briguei exatamente essa questão dessas leis que parecem, enfim, autoritárias, né? E todo mundo sempre reclama que são leis chinesas, não sei o que lá, comunistas, e quase sempre, na verdade, são cópias da legislação europeia. Sim. Né? Essa lei, por exemplo, de regulamentação da internet, ela é uma cópia da legislação alemã de regulação das mídias sociais. E de certa maneira, essa confusão, até mesmo do público, digamos, não esquerdista, anti-esquerdista, de entender de fato o que é comunismo, é, de certa maneira, responsável por esse discurso que a própria esquerda usa para o tempo inteiro tripudiar com a cara das pessoas, dizendo que não existe comunismo. Por quê? Eles vão ali e fazem aquele espantalho retórico do que é o comunismo, Sim. geralmente usando uma definição de dicionário e alguns exageros bobos. Só que essa definição de dicionário e esses exageros bobos que eles usam para mostrar, né, que esse espantalho retórico aqui do comunismo não existe, é geralmente a definição de comunismo que a própria nova direita brasileira, a direita, enfim, a anti-esquerda, eles continuam acreditando que isso de fato é o comunismo. E o problema é que, bom, se você fica definindo o comunismo como coletivização dos meios de produção, posse coletiva dos meios de produção. E também como o oposto do capitalismo. Né? Bom, aí é muito fácil, de fato, qualquer sujeito, assim, mais ou menos erudito desse meio da esquerda, ir lá e tripudiar de você e te provar por A mais B que o comunismo não existe, porque, de fato, o comunismo não é o oposto de capitalismo, e comunismo não se deixa definir por essa simplificação, não é, de coletivização dos bens de produção e tudo mais. Quando você começa a entender que, de fato, o comunismo ele é um projeto civilizacional, um projeto cultural, para se chegar, não diria um projeto cultural, mas eu acho que é um projeto civilizacional, de fato, para se criar um poder totalitário, ele é um meio de se chegar a um poder totalitário, você vai perceber que, enfim, N outros caminhos podem servir ao comunismo, incluindo o capitalismo, até porque o capitalismo não é um projeto de sociedade, não é um modelo de civilização. O capitalismo simplesmente é a descrição das relações econômicas num ambiente de livre mercado. Aliás, o nome capitalismo é o nome dado pelo inimigo. Na verdade, o nome correto seria economia de mercado, né? Seria o mais correto, tecnicamente, né? Economia de mercado, ou seja... eu sempre sigo a sua amiga Maryse Schonz. Sim, grande, né? Maryse, estava conversando com ela agora há pouco. A Maryse Schonz é uma excelente... Das pessoas que mais entendem de Marx e marxismo no Brasil. Se vocês não seguem, sigam no Instagram a Maryse Schonz. Eu acompanhei as suas entrevistas com ela, sempre vejo os vídeos dela na internet. Ela diz uma coisa, acho que ela disse isso na entrevista que ela concedeu aqui ao Brás, no BSM. Tem um tapa cultural. Lá, se você assina o BSM, você tem acesso a essa entrevista que é sensacional. A Maryse Schonz diz o seguinte: a obra mais importante do Marx não é o Capital. A obra mais importante do Marx é a ideologia alemã. Então, porque se você considera que a obra mais importante do Karl Marx é o Capital, realmente o comunismo não existe, porque tudo aquilo foi contestado. Sim. Começou a ser contestado antes mesmo a questão da teoria do valor-trabalho. Se você pega os economistas escolásticos, eles já destroem essa teoria. Aliás, Briguet, vários intelectuais da esquerda já criticaram o Capital do Marx. Certo. É aquele processo de autocrítica que a esquerda faz, né? Sempre. E aí os caras gostam de falar, não, mas esses são os esquerdistas anti-marxistas. Bom, na verdade, eles só fizeram críticas ali ao Capital do Marx, que realmente é uma obra muito fácil de criticar, porque ela ela é bem estapafúrdia. Estapafúrdia. Se você pega, do ponto de vista econômico, você pega uma crítica como a do Hayek, lá em 1900... do Ludwig von Mises, em 1920. Sim. Aquele pequeno texto, um texto pequeno, chamado A Questão do Preço
a impossibilidade do cálculo na economia socialista. Ele já destrói, ele desmonta qualquer possibilidade de haver o socialismo econômico. Né? Exato. Socialismo não existe. A economia socialista, pessoal, lembra do Padre Quevedo? Ele falava, non existe. Isso não existe. Economia socialista não existe. Existem dois tipos de economia. Economia de mercado e economia fascista. Tá? O que nós temos no Brasil, e agora está sendo reforçado, é um modelo de economia fascista. Ou seja, você permite relações de mercado, mas você centraliza o controle da economia inteiramente no governo. Então, são esses dois modelos que existem. Quando ela fala que o Marx ideológico, o Marx revolucionário é o mais importante, né, ela está coberta de razão. É exatamente isso que tipos como o Flávio Dino promovem. Entende? Se você pega as falas do Flávio Dino, todas elas, sem exceção, são marcadas pela mentalidade revolucionária. Ele não consegue abrir a boca sem pronunciar algum clichê da mentalidade, do vocabulário revolucionário. É uma coisa impressionante. Quando ele fala sobre a liberdade de expressão, por exemplo, né, se você pega, e isso o Juan fez muito bem, ele foi lá num texto que, aliás, modéstia à parte, fui eu que indiquei para o Juan esse texto, que é um discurso do Lenin, em 1919, sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Ele está dizendo lá, basicamente, aquilo que o Flávio Dino disse na reunião com o pessoal das redes sociais, que liberdade de expressão absoluta não existe. Tá? Não é um valor absoluto. Tem que estar sempre condicionado a algum outro fator, né? E que basicamente foi o que ele disse para o pessoal. Aquele ele está repetindo, dele. mais de 100 anos depois, ele está repetindo o mesmo conceito de liberdade de expressão. Os comunistas veem a liberdade de expressão como uma arma. E eles falam, por que eu vou dar uma arma na mão dos meus inimigos? É exatamente assim que o Flávio Dino pensa. Ele enxerga a liberdade de expressão como uma arma. Então, ele vai desarmar os inimigos. Ele precisa desarmar os inimigos. E todo o esquema já está sendo montado pelo Xandão. Vocês lembram? O acordo foi feito recentemente agora, um acordo, né? Uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a Anatel. Qual o objetivo desse acordo? É ir atrás dos provedores de internet. São centenas e centenas de provedores de internet no Brasil. Ir atrás dos provedores para que eles sejam obrigados a retirar páginas do ar. Está lá. Está claramente isso. Ele já fez isso com o Alan dos Santos, por exemplo. Sim. Né? Ele quer fazer o que ele fez com o Alan dos Santos, e você que fica... Você vê, não, o Alan dos Santos é um radical, o Alan dos Santos é um maluco, né? Ele exagerou. Não sei. Rapaz, o que eles estão fazendo com o Alan dos Santos, eles vão fazer com você amanhã. Esse pessoal, eles não entendem o que é isso. Eles não entendem o que é negociar com comunistas. Não existe acordo com comunista. Não existe acordo, não existe possibilidade. E é isso que nós colocamos, que os senadores da República colocaram lá no Supremo Tribunal Federal, com apoio, inclusive, do senhor Sérgio Moro, né? Que depois... Que, enfim, né, rendeu ontem uma excelente crônica do Briguet. Agora, do abraço fatal. O abraço fatal. Abraço fatal. Ontem você comentou muito bem isso. Enfim, você falou o abraço da morte, né? E eu fiquei o tempo inteiro com um trocadilho na minha cabeça. Em relação, é um animal que começa com mor também, e é bem grande, sabe? Um animal marinho. Né? Mas eu acho que é por causa do show do Paul McCartney estava aqui na capital do nosso querido Paraná, e aí tem aquela música dele, I Am the Walrus, né? Eu sou a morsa. Né?